Olá, meus queridos, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que o Mestre Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz e durante esses momentos que vamos estar aqui reunidos através desse sistema de comunicação, estudando o Livro dos Espíritos, que tenhamos um momento alegre, descontraído, permitindo nós mesmos que as nossas consciências estejam abertas, os nossos sentimentos, para podermos receber a mensagem que o Cristo vem trazendo através do Livro dos Espíritos, onde os mensageiros do Senhor nos traz ensinamentos, conhecimentos, para que a nossa vida se torne uma vida melhor, para que nós nos transformemos em melhores pessoas através do conhecimento das leis divinas. Então que o Pai nos ilumine e que nós abramos os nossos corações. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e no Livro dos Espíritos nós estamos trabalhando as leis morais e entre as leis morais consta a lei de consciência. E na lei de consciência tem alguns itens, e nós estudamos semana passada, aquele item que falava sobre a liberdade, de pensamento. E hoje nós vamos trabalhar com a liberdade de consciência. Isso está nas questões 835 até 842. Talvez não dê tempo para nós trabalharmos todas essas questões, mas vamos aqui nos debruçar em cima desse assunto, liberdade de consciência. A primeira questão que a espiritualidade vem a responder à pergunta feita pelo codificador Allan Kardec, questão 835, ele fala sobre a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Remetemos ao assunto anterior, onde estudamos sobre a liberdade de pensar, onde ali nós analisamos e percebemos de que a liberdade de pensar, ela é plena no ser humano, é uma dádiva divina e que nós podemos pensar aquilo que nós quisermos, idealizarmos aquilo que nós assim desejarmos, criarmos situações, vivermos momentos ou questões que estão às vezes muito longe de conseguirmos, de que aquilo venha a se efetivar, mas que passa pelo nosso sonho, pela nossa vontade, pelo nosso querer. E então, nós somos livres para podermos pensar aquilo que quisermos. E é nessa questão do pensamento livre que, neste item que fala a liberdade de consciência, essa primeira questão, 835, ele pergunta se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Ou seja, uma coisa depende da outra, uma coisa vem da outra. E os espíritos respondem o seguinte: a consequência de um pensamento íntimo, que parece ao homem como todos os outros pensamentos, ou melhor, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então a liberdade de consciência também nos é própria, também nos foi concedida por Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, que nos concedeu essa liberdade de consciência. A liberdade de consciência está relacionada com o foro íntimo de cada pessoa, daquilo que se compõe das nossas experiências, da nossa personalidade, das influências que nós recebemos, internas e externas, do nosso meio de viver, a nossa convivência, nas nossas relações, mas também diz respeito
as nossas experiências passadas. Como sabemos, somos espíritos eternos. Estamos vivendo num mundo de provas e de expiações. E aqui a nossa caminhada é justamente traçada em cima das nossas experiências, através do livre-arbítrio, que também é uma dádiva divina. A faculdade de ver, analisar, pensar, estabelecer critérios, pesos ou medidas sobre as coisas. Então, com essa liberdade do livre-arbítrio, baseada naquilo que são as minhas experiências, aquilo que é a minha moral, aquilo que está relacionado com o meu desenvolvimento espiritual, é que a minha consciência estabelece conceitos em cima das coisas que eu vejo, das coisas que eu percebo e que eu interajo. Em outras palavras, a liberdade de consciência diz respeito a dois fatores interessantes: o fator interno e o fator externo. O fator interno diz respeito a mim como ser humano, como espírito individual. Os fatores externos diz respeito a como eu vejo, a como eu ajo e reajo diante das coisas externas, das situações, das pessoas, das coisas que se me apresentam. Então, em cima disso é que eu estabeleço uma forma de me conduzir, de dar critério através daquilo que é o meu sentimento maior. Então, a minha consciência me diz o que é certo e o que é errado, baseado nas minhas experiências e na minha moral. Por isso que ele pergunta se uma coisa depende da outra. É claro, na semana passada nós estudamos isso. Quando nós estudamos e aprendemos ali de que a liberdade de pensar, ela passa pela a nossa consciência, sendo a consciência um elemento que trabalha como uma forma de controle, uma forma de estabelecer uma avaliação daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu gostaria de realizar. Por isso que naquele momento a gente estudou as orientações dos Espíritos que diz: cuidado com os meus pensamentos. Temos que cuidar daquilo que eu penso, para que eu possa pensar sempre coisas positivas, pensamentos nobres, construtivos, e não apenas devaneios ou pensamentos torpes, pensamentos equivocados, que não me levam a nada, que não me faz melhor, que não me constrói, mas que mostra sim que eu ainda estou com muito atavismo, preso a sentimentos inferiores que não contribuem para o meu progresso moral e espiritual. Então, na questão 836, avançando um pouco mais, o codificador faz uma nova pergunta, dizendo: o homem tem o direito de opor, ou melhor, de colocar, vamos dizer assim, de colocar entraves à liberdade de consciência? O homem tem o direito de colocar entraves à liberdade de consciência? Ou seja, aquilo que eu sei que é o certo, aquilo que minha consciência me aponta como justo e correto e verdadeiro, em contraponto com aquilo que sentimentos dos pensamentos inferiores, de experiências não muito positivas, me leva a trazer a minha consciência adormecida. Por essa razão é que muitas vezes, sabendo do que é certo, eu ajo equivocadamente, eu ajo errado. Então ele pergunta se eu tenho esse direito de omitir na minha consciência, aquilo que ela me aponta como a melhor forma de agir, de pensar. Então eles dizem o seguinte: não mais que a liberdade de pensar.
porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, ele diz que regula as relações do homem para com Deus. Então, na nossa consciência, como diz a espiritualidade, que é a morada do divino, está em nossa consciência. Na nossa consciência está o elemento de ligação direta do espírito com o divino, minha ligação com Deus. Porque nós aprendemos de que no passado, aquelas lições que falavam sobre a criação do homem, né? O homem foi criado do barro e que Deus lhe deu o sopro divino, onde aprendemos ali de que o sopro divino é a vida. Mas se nós estendermos um pouco mais nossas expectativas daquilo que ali está proposto, nós vamos perceber de que ali foi colocada a nossa consciência. Por isso que lá no Jardim do Éden, lá no livro da Gênesis, onde Moisés relata as experiências de Adão, de lá que Deus fala para ele que ele podia comer de todos os frutos, menos do fruto do bem e do mal. Ali teria sido dado a ele o direito de escolha. Mas a consciência que já estava posta ao espírito, lhe dava assim a faculdade dele analisar e medir o que lhe era proveitoso ou não. Então, em nós habita a consciência divina daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que nós podemos e não podemos. Na verdade, não existe por parte de Deus uma proibição, mas existe sim, dado a nós, o direito de que através da nossa consciência nós possamos analisar e decidir as coisas melhores. E o que é a nossa consciência, se não o acúmulo das nossas experiências, das nossas vivências? Mas como espíritas que acreditamos na reencarnação, nós podemos entender de que na consciência estão arquivadas as experiências, inclusive, de vidas passadas, de experiências que nós tivemos em outras existências, e que aquilo vem fazer parte do meu patrimônio moral, que estão arquivados na minha consciência. A psicologia fala de consciente e de inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que está no arquivo, vamos dizer assim, o arquivo morto, que está guardado, mas que vez por outra ele se aflora e vem trazer para nós comportamentos e modo de agir, de pensar, ainda relacionados com experiências passadas, que poderiam ter sido boas ou más. E por essa razão influenciam na minha consciência, na minha modo de julgar e de agir, de interagir. Por isso, quando ele diz lá que Deus é que julga a nossa consciência, ele está trazendo aí de que Deus, através das suas leis morais, traz um julgamento para nós. Mas não é Deus que está sentado num trono com um cajado, julgando cada ato, né, disposto a nos condenar ou a nos absorver. Mas quando Deus colocou em nós essa consciência e o livre-arbítrio, nós passamos a ser juízes de nós mesmos por aquilo que a nossa consciência nos mostra, de certo e de errado, de bom ou de ruim. Mas então vamos avançar na questão 837, onde mais uma vez a espiritualidade, né, responde
a questão que o codificador faz. Ele diz: qual o resultado dos entraves à liberdade de consciência? O que é que resulta essas coisas que trava a minha liberdade de consciência, a minha liberdade de agir do certo? Então ele pergunta: o que é que entrava? Onde é que estão essas amarras? E os espíritos respondem dizendo: constranger o homem a agir de maneira diversa do seu modo de pensar. Ou seja, eu sei o que é certo pelos meus pensamentos, eu conheço o que é bom e o que não é, o que vai me produzir um resultado positivo ou não. Então, eu tendo essa consciência do que é certo e do que não é certo, mesmo assim, ele diz que eu coloco entraves, eu, mais uma vez, revertendo a questão anterior, né, reforçando essa questão, o que é que dificulta, qual é o problema? Então ele diz que constranger o homem, né, a agir de maneira diversa do seu modo de pensar. Ou seja, eu penso naquilo que é bom, mas eu ajo no que não é bom. E por que isso? Qual a consequência de tudo isso? Então ele diz que o tornará hipócrita. Quando eu sei o que é verdadeiro, justo e bom e certo, mas quando eu ainda tenho na minha bagagem, né, aquilo que são experiências deletérias, negativas, inferiores, que estão ainda arquivadas no meu subconsciente, que eu abro essa caixa de subconsciente, daquelas experiências onde eu fui maltratado, onde eu fui julgado, onde eu fui assim tratado de uma maneira agressiva, desprezado. Isso às vezes pode ter marcado, né, na minha consciência, arquivado na minha consciência, marcado a minha maneira de ser, a minha personalidade. Porque a personalidade humana não é construída nessa experiência presente tão somente. Mas a minha personalidade é o resultado das minhas experiências passadas, que vão sendo afloradas de acordo com a maneira com a qual eu administrei, eu absorvi essas experiências. Por isso a espiritualidade nos convida para que nós possamos analisar através da consciência aquilo que é bom e o que não é. Muitas vezes nós somos feridos, somos caluniados, desprezados, e em muitos momentos, às vezes, a gente quer o revide, quer a vingança, quer ir à forra. E isso muitas vezes prejudica a nós, porque nós sabemos que ir ao revide, que ir à forra não é a melhor solução. Mas quando eu ainda tenho os meus instintos inferiores que me apontam para a vingança, para o revide, para não me esquecer do mal, então eu abafo a minha consciência daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, porque na minha consciência está a relação direta com Deus. Ou seja, Deus está presente nas minhas ações. Então, nas minhas ações, nos meus pensamentos, Deus deveria estar presente, porque nos foi concedida essa faculdade de utilizarmos dessa experiência para agirmos no bem. Então, não vamos julgar o outro, se ele agiu mal ou não. Quantas vezes a gente julga o outro pelas suas ações e nós dizemos: fulano, tenha consciência. Você agiu inconscientemente. E nós, às vezes, usamos também esse mesmo critério quando a gente age equivocadamente, mesmo sabendo. Por isso que ele fala dos entraves que eu premeditadamente criei e uso como desculpa, dizendo: eu agi inconscientemente, eu não estava na minha consciência perfeita. Estava sim.
apenas nós não deixamos que ela tomasse conta das nossas ações. Juridicamente, a gente vê que num tribunal, alguns irmãos que tiveram atitudes da violência, do crime, às vezes recorre o advogado que o defende, dizendo que naquele momento era um momento de inconsciência. Ele estava sob o efeito do álcool, de uma droga, de alguma coisa qualquer, e ele não agiu dentro da sua consciência perfeita. Mas a espiritualidade diz que eu agir se realmente eu estava sob o efeito de alguma substância. Eu tive a liberdade de utilizar esta substância e saber que muitas vezes essa substância pode influenciar nas minhas ações. Então, eu não sou tão responsável, ou não? Eu sou responsável, sim, porque é como um elemento que dirige um veículo e sai em alta velocidade, ele sabe de que poderá causar um acidente sob o efeito do álcool. Quando eu uso o álcool e saio num volante de um veículo, eu tenho consciência de que os meus reflexos serão alterados, poderão ser alterados, e o resultado disso pode ser um acidente que cause um dano maior, quem sabe tirar a vida do outro. É isso que Kardec coloca, que às vezes eu posso, na minha maneira de ser, colocar um entrave naquilo que eu sei que é certo e não faço. Olha que interessante. Mas então vamos dar seguimento à questão 838. Ele diz assim: toda crença é responsável, ainda que, quando ela é notariamente falsa, ou seja, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu tenho como elemento de fé, mesmo aquilo sendo algo que não é verdadeiro perante outros olhares sobre o aspecto, vamos dizer assim, religioso, das crenças de algumas pessoas, que pode analisar a minha crença e achar de que a minha crença não corresponde àquilo que para ele é algo verdadeiro. Quando eu coloco dúvida sobre a fé do outro, eu julgo, eu estou usando na minha consciência de julgador. E lá, nessa questão 836, lembre que diz que Deus, por suas leis naturais, é que regula as relações humanas e que Ele é quem tem o direito de julgar. Então, toda a ação que visa o bem, mesmo que seja inconsciente, ela é positiva. É isso que ele fala, que toda crença é responsável, ainda quando notadamente falsa. Se ela produz um efeito positivo, isso não importa. Se ela produz um efeito negativo, ele diz assim: toda crença é responsável quando sincera e produz na prática alguma coisa de positiva, do bom. Então vamos concluir o nosso assunto por hoje na questão 838, lembrando de que as nossas ações devem ser pautadas dentro daquilo que a nossa consciência que Deus colocou em nós nos aponta para o bem, para o amor, para a caridade. Não permitamos que os instintos inferiores, que as experiências deletérias do passado venham assim a nos prejudicar nas nossas formas de conduzir aquilo que diz respeito à minha postura diante do outro, diante do mundo, diante de Deus. Que a paz de Jesus Cristo, nosso irmão maior, o amor de Deus esteja conosco. Muita paz para todos.